Fala aí, galera. Box 74 mais uma vez aí, ó. Marcação nossa aí, o cara deu uma batida na pedra. Bico de proa. Abriu esse buraco aí. Abriu esse buraco não, né? Quebrou. Vamos fazer a substituição aí, pessoal. Tá aqui, ó. A parte a gente tirou lá da... Tiramos lá, ó. Tá aí. Vamos entrar aqui assim, pessoal. Fazer a laminação disso aí. E vamos fazendo. Eu vou gravando aí, pessoal. Fala aí, rapaziada. Aí, ó, nós vamos fazer esse trabalhinho aí. Nessas 4 pontas desse corte que a gente fez aí, a gente vai colocar uma chapinha por dentro. Vou começar a prender essa chapa aí. Pra quê? Pra quando for colocar essa peça que a gente fez na forma, a qual a gente tirou aí que estava quebrada. Então, para ter como uma estrutura para a gente colocar ela aí, para ela não cair por lá de dentro. Então a gente vai colocar aí 4 grampos por lá de dentro preso com cola, com massa, né? A gente tá colocando aí massa e travando essa chapinha por dentro. Os 4 pontos a gente vai colocar ela aí. Então esse é um trabalhinho aí que dá. Tem uma demora, né, pessoal? Tem que ter cuidado para fazer, para não perder o alinhamento. Tá vendo que tô colocando? Eu coloquei de um lado, coloquei do outro. Agora eu vou colocar na parte de baixo. Vou colocar na outra parte. Aí, onde eu coloquei essa aí, como eu tô trabalhando com a massa acelerada, então praticamente seca muito rápido. Questão de segundos, então ela já seca, entendeu? Então isso agiliza muito o nosso trabalho. Tô fazendo aí, tirando o excesso da borda dela, para quando for colocar a peça não empurrar a peça para fora e ficar bem alinhado. Que aí quando a gente for aplicar a fibra, para não ficar uma superfície mais alta, vai dar muita diferença. Então você já viu aí onde já fiz, abri um perfil de lixamento, então lixei bem aí, pessoal, para tirar bastante material nesse abrir desse perfil aí, para quando a gente for colocar aí mais umas 2 mantas aí, a gente vai ter preenchimento legal e não vai ficar uma estrutura muito alta. Para quem olhar, não vai ficar tão diferente. Por mais que o barco tá envelopado aí, ó, tá com o barco envelopado, é um barco que o dono usa para pescaria, aluguel de pescaria. Aí depois nessa parte onde que a gente fez essa remoção aí, ele vai colocar outro adesivo aí, completar. Então esse é o procedimento aí, pessoal. Pessoal, aí a gente tá pegando aí, ó, o que a gente vai fazer. Já preparei a massa aí, já vou colocar uma massa em cada grampo desse que eu coloquei por dentro aí, cada chapinha dessa. Já testei a peça, já deu tudo certo, então tô colocando a massa aí agora. Vou pegar a peça e vou encaixar ela aí, para onde eu coloquei esses grampos, ela travar. Vou ter uma dificuldadezinha, vou ter que pedir alguém para me ajudar aqui, pedir o rapaz para apoiar, porque aí onde ficou uma vala, porque como a câmera tá bem longe, pessoal, não dá para ver, mas o corte ficou a fresta de um disco de lixo. Pedi ele uma fita, mas ele não conseguiu encontrar fita para me prender aí. Como a massa está secando, não posso tirar a mão daí, senão ela sai o efeito. Ela perde a sua aderência. Eu tô caçando a fita, não tô achando. Então vou pedir para segurar aí, para mim preencher nessa vala. Eu vou aplicar a massa por dentro dessa vala, porque vai preencher, não vai deixar nenhuma espessura, para mim poder vir laminando. Então vou aí agora preencher por dentro. Praticamente já tá quase seco já, pessoal. Quando terminar de preencher a vala, o corte, aí eu tô preenchendo de massa aí nesse cortezinho onde que eu dei, para ter mais aderência ainda.
Aí praticamente já secou, pessoal. Tirei a mão já, tá solto. Agora só vou terminar de preencher. Eu vou dar aí por fora, pessoal. Vou dar 2 mantas por fora aí. Laminação por fora. E por dentro eu vou dar 3 mantas e um pedaço de tecido, pessoal, para reforçar esse bico aí, entendeu? É o suficiente para a peça não quebrar, para não ter diferença na peça. Então esse é o procedimento que a gente vai estar fazendo aí. Estou tirando o excesso, passando a espátula, tirando o excesso, para deixar bem liso, para quando eu for aplicar a manta não ter. Aí estou passando lixadeira só para tirar o excesso mais ainda, tirando todo o excesso. Ali já ficou uma peça única, porque a massa já preencheu todo o buraco que tinha. Está pronto agora para laminação. Estou passando aí um estireno para fazer a remoção de toda a poeira, né, pessoal? De toda aquilo que tira a aderência da resina no descolamento depois. Estou medindo aí a manta para cortar, né? Para não. A gente faz aí como é 2 mantas, pessoal. A gente vai fazer 2 procedimentos. Uma manta menor e outra manta maior passando por cima da menor. Então vai ficar 2 camadas, não vai ficar um dente. Ele vai ficar para alinhamento depois, para amassamento, para tirar, né? Que ó, para sair eu cortei maior, tá vendo, pessoal? Eu quase deixei em cima do nível ali do adesivo. Aí, ó. Tô dando uma amassada na manta, como esse disco pequeno, uma amassadazinha na manta. Quando for aplicar a resina, ela vai aderir mais fácil e ela vai ficar mais flexível, porque como aí embaixo é uma curva, então a manta pode criar bolha de ar. Então a gente trabalha da seguinte forma: a gente aplicou a massa antes de aplicar a manta, uma massa catalisação menos acelerada, para quando a gente for aplicar a manta, onde está essa massa nessa curva, que a massa possa preencher e aderir à manta, para não ter problemas de criar bolha. Vou pegar aí, pessoal, um papelão, porque está no tudo, para a gente não sujar o chão, para depois não ter reclamação. A gente está colocando esse papelão embaixo aí, porque a resina que vai pingar mesmo, não tem como não pingar. Então a gente está fazendo a proteção aí do chão aí, para não ter reclamação depois. Entendeu, pessoal? E para você também ter boa qualidade de serviço, né? Principalmente um ambiente de trabalho, ambiente limpo. Mas que aí a gente está usando aí, não estou usando luva, porque é uma dificuldade para usar uma luva realmente para laminação. Mas para quem tem alergia, dificuldade, use luva. Eu antes de lixar aí, eu usei já uma blusa, eu tinha colocado a blusa e a máscara para abrir o lixamento aí, cada poeira. Quando você vai trabalhar com fio, pessoal, se protege cada poeira para não depois ficar coçando. Então, procedimento a gente vai fazendo aí para correr menos risco. Então, pessoal, a gente começamos aí, ó. Tô preenchendo a peça toda aí, a primeira camada de resina, molhando a peça bem. Parece quando a gente coloca uma manta aí, ó, a manta segurou. Agora a gente vai preencher e molhar toda essa manta aí. Tem que ficar bem batido, senão vai criar bolha de ar. Então a gente tá batendo bem aí, ó. E vocês estão vendo aí, ó, tô molhando bem a manta. E tem uma quina aí, pessoal. Essa parte de baixo aí ela é uma curva.
o casco ele entra aí. Nessa curva aí a gente tem que fazer um preenchimento perfeito de resina, porque a gente está trabalhando contra a gravidade aí. Como a resina é líquida, a gravidade vai fazer ela descer na manta. Ela descendo nessa curva aí, o que acontece? Vai pesar a manta e pode criar bolha de ar. Então a gente tem que bater bem, tirar todo o ar que está aí dentro preso, fica. Então a gente vai fazendo bem aí, ó. Estamos batendo bem. Tá vendo aí que eu tô batendo bem com a trincha para tirar. Porque senão depois, pessoal, aí pode criar bolha de ar e depois pode entrar água e fazer o desplacamento dessa manta que a gente está dando. Depois essa peça toda aí de manta, ela pode vir futuramente soltar. Ainda mais com o sal, né, da água. Então a gente vai trabalhar direito aí, preencher bem. Tô dando aí a primeira manta aí, a gente vai entrar com 2 camadas só de manta aí. Vamos entrar com o restante pela parte de dentro. Tá fazendo o primeiro preenchimento aí, vamos fazer o segundo. Você vê que essa mantena é maior, ela passou da primeira. Porque isso aí não vai criar nem ressalto, nenhuma estrutura que depois